Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática hoje, preparados? Espero que sim. Hoje, na aula de matemática, nós vamos falar sobre geometria, tá? Só que hoje nós vamos falar geometria um pouquinho diferente da que vocês estavam acostumados a ver lá no terceiro ano. Hoje, em geometria, nós vamos estudar sobre os ângulos. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro, que é para a gente saber exatamente o que nós vamos aprender nessa aula de hoje, tudo bem? Então, lá no roteiro de vocês, se vocês derem uma olhadinha aí, vou ampliar aqui um pouquinho o roteiro para ficar melhor para vocês verem. Lá no roteiro, nós temos como objetivos compreender a ideia de ângulo a partir de giros, identificar os giros de uma volta em meia e um quarto de volta, classificar ângulos de acordo com a sua abertura em reto e não reto, reconhecer que o ângulo interno é um elemento das figuras geométricas planas, compreender a ideia de paralelo e perpendicular e reconhecer e identificar o que são retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. É isso que vocês vão estudar hoje. Fora a aula que eu vou dar a explicação agora para vocês do nosso livro didático, eu gravei um vídeo extra tentando explicar de uma forma melhor os termos que nós vamos ver aqui, tudo bem? Vamos lá ao nosso livro? Abram o livro de vocês aí. Então, no nosso livro, nós podemos observar que nós temos o desenho de uma bailarina, né? Mas, professor, o que essa bailarina tem a ver com geometria? Essa bailarina, ela está fazendo uma menção sobre o que uma bailarina faz, né? E eu pergunto para vocês, o que uma bailarina faz? Aí alguns de vocês vão me responder, ah, professora, ela dança. Beleza, ela dança. E ela faz o quê? Giros, né? E como eu falei para vocês, os giros, elas vêm nos dar a menção de um ângulo, né? Ele faz algumas perguntas aqui no Todos a Bordo, né? Que forma de expressão artística essa pessoa utiliza? A dança, né? E vocês ainda podem me dizer, ela faz movimentos, professor, abertura com as pernas. E ele pergunta, você já assistiu a alguma apresentação de balé? Com certeza alguns vão dizer, ah, eu já assisti, professora. Ah, minha prima faz balé, a minha amiga faz balé. Ou aqui dentro mesmo da nossa turma, eu sei que no quarto ano tem um monte de bailarina aí escondida. Então, na próxima página nós temos a ideia de um ângulo, né? O primeiro movimento da bailarina, ela expressa pra gente, dá uma ideia de uma volta. Olha lá, o giro de uma volta. O segundo movimento é meia volta que ela faz, né? Então nós temos um giro de meia volta. E nesse terceiro movimento aqui, percebam que eu tenho um giro de um quarto de volta. Então o giro realizado pela bailarina nos dá a ideia de ângulo. E quanto maior for o giro, maior será a abertura do ângulo associado a ele. Mais abaixo, nós temos uma outra bailarina fazendo movimentos, como vocês podem perceber. Ela faz vários movimentos com as pernas, que nós chamamos de giro. E essa abertura que as pernas delas estão realizando, tá, é a figura geométrica do ângulo, que é igual esse daqui, ó, que está aqui do ladinho, que é formado por dois lados e um vértice, como vocês podem ver aqui. Na próxima página, nós estamos vendo aqui a ideia relativa de posicionamento entre retas e simetria de reflexão. E o nosso livro pede que nós peguemos forminhas de doce ou a forminha de brigadeiro, aquela famosa forminha de brigadeiro, de preferência uma grande. E com essa forminha aberta, nós temos um ângulo de uma volta completa, né? Ele pede que você circule seu dedo e verifique. E que você observe o contorno que lembra o primeiro movimento que a bailarina fez, que é o giro de uma volta completa. Quando eu dobrar essa forminha ao meio, nós teremos um ângulo de meia volta que lembra o segundo movimento que a bailarina fez, que é um giro de meia volta.
Se nós dobrarmos mais uma vez ao meio, nós teremos um ângulo de 1/4 de volta, que vai lembrar o terceiro movimento que a bailarina faz lá na página anterior do livro. E o ângulo associado ao giro de 1/4 de volta, ele é chamado de ângulo reto. Percebam aqui ao lado, nós temos a imagem deste ângulo, tá? E aí nós temos dois lados, né? E o encontro desses dois lados formam-se um vértice. E bem aqui nesta área, nós temos o ângulo reto. Vocês irão responder as perguntas abaixo, ok? E vocês ainda poderão verificar que esse medidor de ângulos, em uma folha de caderno comum, nós podemos utilizá-lo nas forminhas. E lá no vídeo eu vou dar mais explicações para vocês sobre isso. Vocês farão o exercício da página 62 também. E aqui na próxima página 63, nós temos o assunto falando sobre retas paralelas e retas perpendiculares e concorrentes. Então aqui vocês têm um mapa que mostra um bairro, que vocês vão fazer essa interpretação, que é um exercício de interpretação, vão fazer a análise de um mapa de rua. E depois, nesse mapa, vocês vão tentar identificar as ruas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá bom? Na próxima página, o livro vem explicando a vocês o que são retas paralelas. E o que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, mesmo que sejam prolongadas, ou seja, mesmo que elas sejam longas, elas ficam dessa forma e elas não vão se cruzar. E elas estão representadas aqui. Na próxima, nós temos o encontro de duas retas que vão formar o encontro de duas ruas, que seriam as retas concorrentes, que são retas que se cruzam. Olha lá. Retas paralelas são retas que não se encontram, retas concorrentes são retas que se cruzam, aqui como o formato do meu braço, tá bom? E as retas perpendiculares são as retas que cruzam formando 4 ângulos, como se eu colocasse o meu braço nessa forma, ó. Estão vendo aí? Então, aqui nessa área desse cruzamento, eu tenho 4 ângulos retos que vão representar. Ok? E aí vocês vão tentar responder a atividade que também está na página 65, que vai exigir de vocês, no lugar do objeto carro, que vocês reconheçam a direita e a esquerda, tá bom? Vocês podem utilizar também um objeto como uma borracha, por exemplo, para representar o carro. E não esqueçam de identificar a frente dele, tá bom? E vão ter que verificar o trajeto a ser percorrido pelo carro. A aula vai se estender até essa parte, tá bom? Até a página 65. Espero que eu tenha ajudado. Façam um exercício com calma e até a nossa próxima aula. Então, lá no nosso livro, no capítulo, nós estamos falando sobre ângulos, né? Que é a nossa aula de hoje de matemática. Então, antes da gente ir lá para o livro, eu vou dar algumas explicações para vocês possam entender melhor o livro, né? Primeira coisa, professora, o que é ângulo, né? O que essa palavra significa? Então, o ângulo é a reunião de duas semi-retas que possuem uma origem em comum, chamada de vértice do ângulo. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo, ó. Estão vendo aqui? Essa parte no canto é chamada de vértice, tá? Essas partes aqui das retas são chamadas, das semi-retas são chamadas de lado. E quando eu uno uma a outra, que cria a origem do vértice, eu vou chamar de ângulo, tá? Eu tenho um ângulo. E no caso desse modelo, desse ângulo aqui, eu tenho um ângulo agudo, tá? Então, professora, o que é um ângulo? O ângulo é a origem comum de duas semi-retas. Pronto, isso significa ângulo. Os ângulos, eles podem ser reto, não reto, ângulo menor, tá? Quando eu digo que um ângulo é menor que 90 graus? Quando ele tem de 0 graus até 90. O obtuso é o ângulo maior que 90 graus. Ele vai de 90 até 180. O raso é a medida igual a 0 ou a 180.
tá? 180 o quê, professora? Graus. Então aqui em cima eu estou mostrando alguns modelos para vocês. Eu vou só tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem, beleza? Vamos lá. Então aqui eu tenho um exemplo de um ângulo reto, eu tenho um exemplo de um ângulo obtuso e eu tenho um exemplo de um ângulo raso. Professora, nós vamos estudar todos? Não. No nosso livro nós vamos estar apenas trabalhando os ângulos retos e não retos. Mas eu preciso que os senhores saibam um pouquinho mais e entendam que não existe só esses dois tipos de ângulo, beleza? O nosso livro, ele começa com a imagem de uma bailarina de pernas abertas. Vocês vão ver. Por que, professora, que o livro está usando a imagem de uma bailarina? Porque a bailarina, ela utiliza as suas pernas fazendo abertura e a atividade requer que ela dê muitos giros. Assim, nós dizemos que ela gira em vários ângulos. Então, lá na página do livro, na página 61, para entender melhor esses tipos de ângulos que eu acabei de apresentar para vocês, o que o nosso livro pede? Ele pede que você pegue uma forminha de brigadeiro, uma forminha de docinho, e que você abra essa forminha. Quando você abri-la, você vai passar o dedo todo nessa volta e você vai tentar encontrar o eixo, né? Que nós chamamos que é a parte central, que nada mais é do que a origem da vértice. Quando eu faço isso, o que é que eu faço? Eu dei uma volta inteira, né? Então eu tenho um ângulo de volta inteira, ok? Quando eu tenho um ângulo de volta inteira, o que é que eu tenho? Quando eu faço uma volta inteira, eu tenho um ângulo de 180 graus, como eu expliquei aqui, ó, né? Um ângulo obtuso. Se eu pegar essa forminha, eu vou pegar uma outra para ficar mais rápida, mas se eu pegar esta forminha, ó, eu tô com a forminha aberta e eu vou dobrar ela ao meio, ó. Se eu dobrar essa forminha ao meio, eu vou deixá-lo de lado e se eu passar meu dedinho aqui, ó, eu vou dizer o quê? Que eu tenho uma meia volta, né? Quando eu tenho uma meia volta, o que que eu tenho? Eu tenho um ângulo agudo. Estão vendo aí? Né? Que seria o quê? Um ângulo agudo é menor que 90 graus. Olha lá, ele é até 90 graus, ok? Então eu tenho um ângulo aqui no pontinho, eu posso demarcar a minha origem, tá bom? E se eu pegar essa mesma folha, ó, ela tá aberta e eu dobrá-la ao meio e passar o meu dedinho aqui, eu tenho um quarto de volta. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um ângulo reto. A nossa atividade pede que os alunos passeiem pela sala e que encontrem esses tipos de ângulo. Por exemplo, aqui no meu quadro, né? Se eu levantar aqui um pouquinho para vocês, se fosse lá na sala e nós tivéssemos o nosso quadro branco, essa origem aqui toda do meu canto do quadro, eu vou apagar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Se eu dissesse para vocês, localizem tipos de ângulos na sala de aula. O nosso quadro, ele seria um exemplo de um ângulo. Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho a borda do meu quadro com outra, eles identificam como se fossem as retas, as semi-retas. Se eu fizer isso aqui, ó, o encontro de um com o outro, eu vou achar uma reta, né? E nesse caso aí, eu vou ter o quê? Um ângulo obtuso. Olha aqui, ó. Estão vendo aí? Que outras coisas eu poderia também fazer, professora? O meu caderno, a sala, a porta da sala, a janela da sala, a mesa, a minha mesa, eu poderia também encontrar ângulos lá. Então aproveitem aí a experiência que eu dei, tentem aí verificar objetos na casa de vocês, que vocês possam medir ângulos. Professora, é só usando a forminha que a gente vai criar ângulos utilizando essas três forminhas? Não, existem na matemática réguas indicadas para isso, que elas são chamadas de transferidores. Aqui na minha frente eu tenho o primeiro, ó, estão vendo? De repente alguém pode ter em casa já, que ele vai de 0 a 180 graus, para eu identificar ângulos. E eu tenho esse outro modelo aqui, ó, estão vendo aí? São modelos de réguas que nós utilizamos para identificar os ângulos.
para saber se o ângulo é de 40 graus, se é de 20 graus, se é de 90 graus, se é de 60 e se é de 180. Espero que a minha explicação tenha ajudado. Beijo!